Meus queridos amigos, irmãos em Cristo, alunos do IBAD, pedindo licença a todos aí para entrar no seu lar, com mais uma aula da nossa escola teológica. Já temos aí aulas que estão no nosso YouTube, AD Belém Barretos. Acesse lá, assista a aula, deixa um like, compartilhe com alguém e se matricule. Vamos aprender teologia, vamos crescer no conhecimento. Isso é a vontade de Deus para as nossas vidas, viu, meus queridos irmãos? Continuo com aquelas saudades, nossos alunos, mas em breve estaremos juntos, querendo Deus, nas aulas presenciais, para a gente aproveitar ainda mais o tempo nos aperfeiçoando no conhecimento da palavra do Senhor. Meus queridos, nós vamos hoje falar sobre arrebatamento, mas antes deixa eu dar um recado para vocês. Me adiciona lá na rede social. O meu Instagram é Eliton Fermiano. Procure lá, comece a me seguir lá que nós vamos postar vídeos para os irmãos. Eu estou devendo uns vídeos para os irmãos. Essa semana que passou, eu estava envolvido numa live de direito com o pastor Benevides e o tempo ficou um pouquinho apertado. Nós vamos estar postando alguns detalhes a mais que nós não vamos falar nas aulas aqui, porque para não ficar um vídeo muito extenso, tá? Mas nos acesse lá e compartilhe os nossos vídeos, acesse o nosso trabalho também pela manhã. Nós temos todo domingo pela manhã o Café com Palavra, temos culto online também no YouTube da igreja, AD Belém Barretos. Então acesse e vá se alimentando da palavra do Senhor nosso Deus. Muito bem, nosso curso de teologia, curso médio, já foi apresentado. Passar o QR Code aí para você querer se matricular, procurar o pastor Daniel e pedir o seu manual, fazer a sua matrícula e ser aluno do nosso núcleo aqui de Barretos. Vai ser uma bênção, viu, ter você como aluno e vamos junto aprendendo uns com os outros. Meus amados, olha aqui, para quem vai assistir essa primeira aula, não acompanhou as aulas que estão aí já colocadas, a nossa lição de hoje é arrebatamento, dentro do assunto escatologia, que já estamos tratando aí em aulas anteriores. Muito bem, hoje é arrebatamento da igreja, arrebatamento da igreja. Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, vamos ganhar tempo, vamos entrar já com tudo, em nome de Jesus, arrebatamento da igreja. Eu quero começar com alguns textos bíblicos com vocês, então vamos lá. Pega a sua Bíblia para nós lermos o texto que está na primeira epístola que o apóstolo São Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 15. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Enquanto você pega a sua Bíblia aí, pegue o caderno, pegue a caneta para você anotar. Os alunos que estão aí nos acompanhando, na página de número... Deixa eu pegar ela aqui, desde o início para os irmãos. Na página de número 71, página 71, que começa esse estudo de arrebatamento. Eu vou ficar mais com o capítulo 2, capítulo 3 aqui, para falar um pouco do pré-tribulacionismo e já entrar no arrebatamento da igreja. Enquanto isso, deixa eu agradecer ao pastor Jonas Lazarotto, meu pastor, primeiro vice-presidente do nosso campo, que está aqui nos dando todo esse suporte técnico, e agradecer mais uma vez ao meu pastor-presidente, pastor Natanael Santos, que nos dá essa liberdade de estarmos aqui na sua sala pastoral, ministrando a palavra do Senhor aos irmãos. Muito bem, já localizou aí? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 e 52, vamos ler? Vamos ler? É o assunto que nós vamos tratar. Muito bem. Nesta aula, eis que vos digo o mistério, verso 51 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos. Ele está dizendo, nem todos estarão mortos, né? Quando a trombeta soar, nem todos dormiremos. Mas transformados seremos todos. Num momento,
num abrir e fechar de olhos, num pisco. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51, 52. Esse é o primeiro texto escolhido aqui para nós lermos. Agora também, vamos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira epístola, também do apóstolo São Paulo, escrita à igreja da Tesalônica. Tessalonicenses. Os alunos, de teologia do nosso núcleo sabem muito bem, se vocês se lembram muito bem, numa das aulas que nós falamos acerca das epístolas, nós falamos sobre a origem desse nome, Não vou falar, para vocês se lembrarem disso, O nome de uma mulher, que o imperador homenageou, mas vocês se lembram dessa aula. Muito bem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 a seguir, verso 13 ao verso 17. Olha o que Paulo diz para a igreja. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Meus amados, olha para cá. Preste muita atenção. Vamos lá. Eu preciso de um minutinho para você recordar a última aula. Lembra que nós falamos que a 69ª semana de Daniel se completou, e antes que iniciasse a semana de número 70, a 70ª semana, há um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo, esse lapso de tempo entre o término da semana 69 e o início da semana 70, e são semanas de anos, Levítico 25, verso 8, 7 anos, esse é o lapso de tempo que nós estamos vivendo. Quando iniciar-se a semana, a última semana de Daniel, é o tempo da tribulação, e grande tribulação. Eu gosto muito dessa linha divisória, tribulação, 3 anos e meio, grande tribulação, 3 anos e meio, porque Daniel diz que na metade da semana vai ser cortada a aliança que ele fez com muitos, inclusive com Israel, o anticristo, o governo do anticristo, que vai fazer uma aliança com muitos, inclusive com Israel, e essa aliança será quebrada na metade da semana, 3 anos e meio, 42 meses. Muito bem. Por que esse relógio, a 70ª semana, semana de número 70, ainda não se iniciou? Porque precisa que a igreja seja tirada, o arrebatamento, para o relógio que está parado nesse momento começar a correr. Agora, muito bem, uma pergunta que precisa ser respondida, até para nós tratarmos das linhas doutrinárias acerca desse assunto, a pergunta que não quer calar é a seguinte: a igreja, ela será arrebatada antes do início da última semana, desses 7 anos, tribulação, grande tribulação? Ela será tirada antes? Ela será tirada no meio, durante a tribulação? Ou será tirada após a tribulação? Essas são linhas doutrinárias. Aí está figurado o pré-tribulacionismo, que entende que a igreja é tirada antes. Uns entendem que a igreja é tirada no meio da tribulação, são os mid ou meso-tribulacionistas.
E alguns também defendem que a igreja vai ser tirada depois da passagem desses 7 anos, depois da tribulação, que são os chamados pós-tribulacionistas. Eu falei que eu ia fazer um desafio aqui. Para quem entende que a igreja sai no meio da tribulação ou sai depois da tribulação, então vamos lá. A primeira aula que nós ministramos aqui, a primeira aula, eu falei sobre interpretações, que a escatologia você precisa olhar para os métodos de interpretação. E um dos métodos que eu falei é o método literal, ao pé da letra. Então eu vou usar o argumento que a igreja ela é tirada antes da tribulação. A igreja não passa pela tribulação. Tem gente falando que sai no meio, que sai depois. Para de graça, irmão. Deixa de ser menino espiritual. A Bíblia é clara. A doutrina é clara. A igreja ela não passará pela tribulação. Então eu vou usar um argumento primeiro literal, ao pé da letra, o texto puro e claro. Então eu vou dar a prova de 3, tá bom? Eu ia falar um só, mas vou dar a prova de 3. Eu vou usar 3 textos aqui, e nos 3 textos tem uma palavra que você precisa prestar atenção nela. Primeiro texto é Romanos, capítulo 5, verso de número 9. Abra aí a Epístola de São Paulo aos Romanos. É a epístola mais teológica da Bíblia. Romanos é uma maravilha. Romanos capítulo 5. Olha o verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Verso 9, que é o verso que você tem que prestar atenção. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Marca esse texto, marca aí, anote aí, Romanos 5, verso 9. Segundo texto, Apocalipse, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 10. Primeira epístola aos Tessalonicenses, verso 1, 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Apocalipse agora, capítulo de número 3, verso de número 10. Apocalipse, capítulo 3, verso 10, carta do Senhor Jesus para a igreja de Filadélfia, capítulo 3, verso 10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, outras versões, da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Tanto no livro de Romanos capítulo 5, verso 9, como em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso de número 10. Como também em Apocalipse, como acabamos de ler, capítulo 3, verso 10, há uma palavrinha que diz assim, da ira. Então a Bíblia não está dizendo que a igreja será salva na ira ou após a ira. Ela será salva da ira vindoura. Essa palavra da ira quer dizer anteriormente, antes que ocorra. Daniel foi salvo da cova ou na cova? Daniel foi salvo na cova dos leões. Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Azarias e Ananias foram salvos na fornalha. Agora a igreja será salvo da ira vindoura. Então a igreja não passa pela tribulação, irmãos. O texto literal é claro. Você quer um argumento? Vamos para o argumento tipológico, então, para ficar ainda mais esclarecido. Pastor, tipológico, o que é a tipologia? A tipologia significa, deixa eu fazer uma explicação bem simples, ordenança divinamente instituída, ou
melhor dizendo ainda, semelhança divinamente ordenada. Ou seja, semelhança ordenada por Deus. Isso é a tipologia. Exemplo, por que que Jonas é um tipo de Cristo Jesus? Jonas é um tipo, Jesus é um antitipo, ou antítipo, como queira. Por quê? Jesus vai dizer o que lá em São Mateus capítulo 12? Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem também. Ele vai fazer uma comparação. O fato acontecido da vida de Jonas traz uma semelhança divina com o que aconteceu lá com Jesus. Então Jonas é o tipo, Jesus é o antitipo. José é o mais perfeito tipo de Cristo. O sacrifício do Levítico são tipos do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Então vamos entender que a igreja ela não passa pela tribulação, ela é tirada antes pela tipologia. Então vamos à primeira tipologia. Lá em Gênesis há uma tipologia que é a igreja arrebatada. Quem é a igreja arrebatada? Qual é o tipo da igreja arrebatada lá em Gênesis? Enoque. Ele foi tirado, Deus o tomou para si, ele não provou a morte, Deus o tomou para si. Enoque é um tipo de igreja arrebatada. O que é a tribulação lá em Gênesis, pastor Hélio? Professor, a tribulação lá em Gênesis é o dilúvio. E Enoque é tirado antes do dilúvio. Ele é arrancado antes. A igreja é tirada antes. O dilúvio é a tribulação. Enoque é um tipo de igreja, ele é tirado antes. Agora Israel passará pela tribulação? O remanescente passará? Sim, passará. Onde está representado Israel passando pela tribulação lá em Gênesis? Onde está representada? A igreja sendo tirada, Israel passando pela tribulação. Enoque é a igreja que é tirada, a tribulação é dilúvio, e Israel representa Noé, a sua casa, que passa pela tribulação para depois entrar no novo mundo, que representa o milênio. A Bíblia, na tipologia, ela te ajuda muito a compreender todas estas coisas. Vamos a uma segunda tipologia, para mostrar para você que a igreja é tirada antes da tribulação. Essa aqui ainda é mais forte. 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Ali a partir do verso 20, eu vou abrir aqui para você. E abra aí comigo o texto no segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 2. Nós temos ali também uma tipologia, meus queridos, acerca da igreja sendo tirada. Ok? Então vamos lá. O texto vai falar do translado de Elias. Assim como Enoque, Elias também será tirado. Ele é um tipo de igreja. Ele é um tipo de igreja que é tirado. E o que é a tribulação nos dias de Elias? É o cativeiro, meus queridos. É o cativeiro, especialmente o cativeiro do Reino Norte. Foi lá em 722 a.C. Principalmente esse cativeiro. Ele é o tipo de tribulação, esse cativeiro. E Elias é o tipo de igreja. E Eliseu, que vai sucedê-lo, é o tipo da nação de Israel. Então preste muito bem atenção nesse texto. Olha que texto forte. Eu vou citar e você acompanha aí na sua Bíblia. Elias está para ser tirado. Até os profetas, as escolas de profeta, por onde ele vai passando, vão dizer para Eliseu: por que você está seguindo ele? Você não sabe que ele vai ser tomado? Eu sei, calai-vos, dizia Eliseu. E eles atravessam o Jordão, e o texto vai dizer que Elias é tirado. E a capa do profeta Elias cai e fica sobre Eliseu, que vai abrir o Jordão e vai sair lá do outro lado. Muito bem. Então, nesse texto, onde está a igreja? Tirada, arrebatada, antes da tribulação. Elias. Ele é tirado. Eliseu vai dar sequência ao seu ministério. A Bíblia vai dizer que Eliseu está no caminho
e aparece 42 meninos zombando da careca de Eliseu. Sobe, calvo, sobe também. Seu senhor foi arrebatado, por que você não sobe também? Sobe, careca, sobe. E a Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu vai amaldiçoar esses meninos, vai lançar uma maldição sobre esses meninos. E vai sair do bosque, está no texto aqui, vai sair do bosque 2 ursas que vão despedaçar esses 42 meninos. Olha só olha só a força tipológica, da linguagem tipológica, da interpretação tipológica desse texto. Igreja arrebatada, Elias é tirado, Eliseu está caminhando e 42 meninos zombam. Saem do bosque, quantas ursas? 2 ursas, para despedaçar esses meninos. Então veja bem, esses 42 meninos, eu falei que os 7 anos, nós falamos no começo da aula, que os 7 anos da última semana de Daniel, elas serão divididas em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Ok? 3 anos e meio, quantos meses são? 42 meses. Quantos meninos zombaram de Eliseu? 42 meninos. Se a tribulação é 2 tempos, tribulação e grande tribulação, quantas ursas saíram do bosque? 2 ursas. E olha a tipologia te mostrando que a igreja é tirada antes. Olha a tipologia mostrando tudo acerca desse evento. Então só não entende quem não conhece Bíblia, né, irmão? Quem não gosta de Bíblia. Então vamos lá. Então eu estou provando que a igreja é tirada antes. Ela é arrebatada antes. Agora, muitos teólogos, eles quando vão tratar acerca de arrebatamento, vinda do Senhor Jesus, segunda vinda, às vezes se torna um pouco confuso na cabeça dos estudantes, porque primeira vinda de Jesus fase A, primeira vinda de Jesus fase B, e às vezes isso vai trazer uma certa confusão, uma dificuldade no entendimento. Então eu quero tratar o arrebatamento da seguinte maneira, a vinda de Cristo para os seus. Vinda de Cristo para os seus. Porque Cristo vem para os seus e vem com os seus. A vinda de Cristo com os seus eu trato na próxima aula. Vamos falar da vinda de Cristo para os seus. É o arrebatamento. Então você lembra do texto que nós lemos? Lá em 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos voltar nele já já. Pastor, quais os sinais do arrebatamento? Quais os sinais que antecedem este grande evento? Arrebatamento, deixa eu falar o conceito aqui. No latim, raptus. No grego, foi escrito no Novo Testamento, foi escrito todo em grego, harpazo, que significa arrancar, agarrar, arrancar, tirar com força. Isso é o arrebatamento. Quais são os sinais? Multiplicação da iniquidade. Você já está vendo isso aí, irmãos? Como se multiplica a iniquidade? Esfriamento do amor, e por se multiplicar a iniquidade. Mateus 24, o amor de muitos esfriará. A apostasia. Paulo vai dizer que essas coisas não acontecerão antes que venha a grande apostasia. E a apostasia, meus queridos, não é apenas um desvio da fé. A pessoa desviou da igreja, é um apóstolo. Apostasia é muito mais que um desvio da fé. É um desvio da doutrina. É um desvio do ensino. Deixa eu dar um exemplo aqui, que eu soube, faz alguns anos atrás, um pastor, não vou dizer de que denominação, de qual denominação, porque eu não feri questões éticas, mas um pastor conhecido no Brasil, de um ministério até com certa influência do Brasil, um ministério de um tamanho até grande. Ele sonhou com a Fátima de Portugal, teve um sonho com a Virgem de Fátima de Portugal. Era um pastor, deixou a fé e foi adorar a Fátima. Olha só, isso é apostasia, um desvio da fé. E essa apostasia é um sinal da vinda do Senhor para os seus. O brotar da figueira, a figueira representa Israel que já brotou.
o bramido do mar e das ondas. Lucas 21, 25, falsos profetas, terremotos, pragas, pestes. Nós estamos vendo, e a Bíblia diz que isso é o princípio das dores. A igreja até enfrenta os princípios das dores, mas ela não passa pela tribulação. Então vejamos como isso se dará. Se dará com a ressurreição dos mortos. Abra sua Bíblia, de novo naquele texto que nós lemos, da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, que já logo no capítulo 15, Paulo começa a tratar acerca da doutrina da ressurreição. E o argumento do apóstolo Paulo é um argumento muito forte, bíblico, com um exemplo que ele vai dizer assim: alguns estão dizendo que não há ressurreição de mortos, é isso? Paulo vai dizer, peraí, se não há ressurreição de mortos, então Cristo ressuscitou. Se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, anota que eu estou fazendo o que aqui? A nossa pregação, a nossa fé é vã. Agora, se Cristo ressuscitou, sendo ele a primícia dos que dormem, é um sinal de que haverá ressurreição. Então, muito bem. Quando Paulo fala da ressurreição, ele vai falar do novo corpo, aqueles que morreram em Cristo, irmãos. Isaías capítulo 26, verso 19, se não me foge da mente, é isso mesmo, 26, 19, vai falar do orvalho que vai cair sobre a terra, e a terra vai ter que dar os seus mortos. Esses que morreram em Cristo, os que morreram em Cristo, ressuscitarão. E vem a pergunta, em que corpo eles vêm, em que corpo eles vão estar? Uns morreram afogados, outros morreram queimados, diferente tipo de morte, e tornou-se pó. Em que corpo virão? Paulo vai tratar dessa doutrina a partir no capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir do versículo 35, em que corpos eles vêm, e Paulo vai falar da glorificação do corpo. Teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Eu estou aqui no estúdio fechado, aqui na sala pastoral, está tudo fechado aqui, assim como estavam fechados, trancados, os discípulos, e Jesus apareceu no meio deles, dizendo, paz seja convosco. Por onde ele entrou? Ele atravessou a parede. Corpo glorioso, corpo glorificado. Embora o corpo de Jesus completou a glorificação 40 dias, foi 40 dias esse processo, porque ele foi assunto ao céu. E por que é necessário o corpo ser glorificado? O que Paulo diz, isto aqui, esta carne que é corruptível, tem que se revestir da incorruptibilidade. Essa carne que é mortal tem que se revestir da imortalidade, para nós podermos cantar aquele hino, tragada foi a morte pela vitória. Então esse corpo glorioso que nós receberemos, semelhante ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que é necessário isso, pastor? Porque a Bíblia é clara no diz respeito a isso. A carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Você está achando que você vai ver Jesus assim como ele é nessa carne, nesse corpo? Você está pensando que vai entrar nas mansões celestiais nesse corpo corruptível? Nessa carne corruptível? Não. Todos nós seremos transformados. Então os mortos ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu me lembro aqui, pastor Jonas, que está aqui conosco aqui, o pastor, nosso pastor vice-presidente, que foi perguntado a um pastor, foi feita a seguinte pergunta para ele: pastor, o senhor gostaria que na vinda do Senhor Jesus Cristo, quando a trombeta soar, o senhor gostaria de ser da parte daqueles que estarão vivos e serão transformados e arrebatados vivos para o encontro do Senhor nos ares, ou o senhor gostaria de estar morto, ouvir o som da trombeta, ressuscitar, ser transformado e subir juntamente com os que estiverem vivos para o encontro do Senhor nos ares? O pastor parou, pensou e disse assim: não, eu preferi estar dormindo em Cristo, morto em Cristo. Por quê, pastor? Ele disse, porque eu quero o pacote completo.
Pois bem, meus amados, então os que morreram em Cristo ressuscitarão, serão transformados, e nós, os vivos, também seremos transformados. E Paulo vai dizer, nós não precederemos, nós não vamos subir antes. Os que morreram em Cristo ressuscitarão, mas não vão subir antes. Subiremos juntamente ao encontro do Senhor nos ares. O arrebatamento da igreja é o rapto. E quem é o agente do rapto? Quem que tira essa igreja? Quem arranca essa igreja? A palavra harpazo significa arrebatamento, arrancado em grego. Esse rapto, essa tirada, é o Espírito Santo que faz. Ele é o agente do arrebatamento. Ele que arrebata. Escuta aqui, jovem, que não aceitou a fé em Cristo Jesus, que às vezes até zomba da fé do seu pai, da sua mãe, e até diz assim, não, eu pego no pé do meu pai e da minha mãe quando ele for subir. É num abrir, é num pisco, num abrir e fechar de olhos. O rapto é num abrir e fechar de olhos. E nós subiremos junto ao encontro do Senhor nos ares. Essa vinda, esse arrebatamento, essa vinda do Senhor, ela é invisível. A Globo não vai mostrar isso. A CNN não vai mostrar isso. A Al Jazeera não vai mostrar isso. A BBC de Londres não vai mostrar isso. TV nenhuma, a internet, o Google, Facebook, Instagram, sei lá qual aplicativo que vai ter na vida do Senhor, não vai mostrar. É uma vida invisível. Cristo vem para os seus. E nós vamos encontrar o Senhor Jesus nos ares. Para quê, pastor? Para nós estarmos com Ele. E o que vai acontecer, pastor? Nós vamos para um tribunal, que os gregos chamam de bema. Para que nós vamos passar por esse tribunal, pastor? Professor, nós vamos no tribunal e nós vamos correr o risco de perdermos a nossa salvação? Não. O tribunal de Cristo não é para condenação. O tribunal de Cristo é para galardoamento das obras. Nós seremos galardoados. Uns menos galardão, outros mais galardão, porque as obras. Até você, meu querido, se tem alguém acompanhando essa aula aí que é um cooperador da igreja, um diácono da igreja, que leva um copo de água lá no púlpito para o pastor, né? Que varre a igreja, que fica na porta, atendendo, ajudando, segurando uma criança, obras, você que visita, você que evangeliza, você que se empenha no reino do Senhor, pregando, levando a palavra, socorrendo os necessitados, as obras, nós seremos galardoados. Esse é o tribunal de Cristo. As bodas do Cordeiro, que nós iremos estar vivendo o momento das bodas do Cordeiro, o casamento. A igreja hoje é chamada de noiva do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a noiva, mas nós tornaremos a esposa do Senhor Jesus. Assim como Rebeca foi dada como esposa para Isaac, que é um tipo de Cristo lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, a igreja também, que hoje é noiva, será esposa do Cordeiro. Agora olha para cá, a última semana não é 7 anos, como nós falamos, semana de anos, em que a terra vai estar sofrendo aqui as taças da ira, a tribulação, grande tribulação, aliança com Israel sendo quebrada. A gente vai falar isso na outra aula, na vida do Senhor com os seus. Vamos tratar desse assunto mais a fundo. Agora, eu te pergunto, se você tem esse conhecimento bíblico, dá uma olhada lá em Juízes, e você vai ver ali pelo capítulo 3 de Juízes, que houve um casamento ali. Quem casou, professor? Sansão. E vai estar claro em Juízes que o casamento era 7 dias. A cultura judaica, o casamento é 7 dias. Como nós estamos falando disso, é uma semana o casamento. Como nós estamos falando de semanas de anos, então o casamento do Senhor Jesus do Cordeiro com a sua esposa
com a igreja é 7 anos. Enquanto nós estaremos nas bodas do Cordeiro, recebendo nome novo, a pedrinha branca, aquelas bênçãos que está lá em Apocalipse descritas para cada uma das igrejas. Ali é um texto lindo, porque para cada uma das igrejas está uma promessa: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Nós estaremos desfrutando dessas bênçãos nas bodas do Cordeiro. E a terra, pastor? E os que ficaram? E os que zombaram do Evangelho? E os que não creram? E os crentes que não obedeceram à palavra do Senhor? Que vão ser surpreendidos. Porque vai ter culto, viu, irmão? Vai ter culto. Vai ter culto. Eu até vou dizer, alguns crentes vão vir aqui no domingo, pastor. Vamos supor, não sei. A Bíblia diz que dia e hora não sabemos. Mas a igreja será tirada. E vai ter culto aqui. Você não vai achar que é o pastor Natanael, não vai achar a mim, não vai achar o pastor Jonas. Ciclo de oração aí vai estar. Cadê os irmãos do ciclo de oração? Cadê os jovens? Alguns vão ficar, né? Alguns vão vir para esse culto. Mas a igreja vai estar nas bodas com o Senhor Jesus. Irmãos, eu já vou encerrar a aula, não quero ficar muito extenso esse vídeo. Mas eu me lembro, eu estava trabalhando, cheguei em casa 11 de setembro, foi em 2000 lá, Torre Gêmeas, não lembro se foi em 2001, o senhor João está me ajudando aqui, 2001. Eu cheguei à tarde, não estava sabendo de nada, estava lá dentro do frigorífico, você não está lá preso lá. Quando eu cheguei em casa, eu liguei a TV e todos os noticiários mostrando, reprisando as Torres Gêmeas caindo, que chocou o mundo. Irmão, aquilo ali que aconteceu, aquilo ali é fichinha. Aquilo ali não foi nada do que vai acontecer no arrebatamento. Vocês sabiam que tem empresas aéreas americanas que evitam contratar pessoas que professam fé em Cristo Jesus? Imagina só, irmãos, um avião no ar, vários passageiros, tripulantes, e o piloto é um servo de Deus. E a trombeta soou, ele é tirado. Crente dirigindo, porque é um evento mundial, Se for 8 horas da noite aqui, 8 horas da manhã no Japão, mas é um evento mundial. Fuso horário não vai impedir esse evento. Crentes dirigindo, crentes trabalhando, crianças no berçário dos hospitais desapareceram. O desespero que vai ser quando essa igreja for tirada. Irmãos, eu quero que você seja um crente arrebatado. Eu espero que você, ou se estiver dormindo em Cristo, ou se estiver vivo nesse grande dia, que você ouça o som da trombeta, para nós subirmos juntamente com aqueles que morreram em Cristo, para encontrar com o nosso Senhor Jesus nos ares, e Paulo diz, para estarmos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança. A esperança do crente, irmão, é a esperança viva. Há um hino da harpa que eu gosto muito, que diz, a nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Nós estamos aguardando. E esse dia está próximo. Esse dia está breve, meus queridos. Muito antes que muita gente espera. Muito antes que muita gente pensa. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. E os sinais é para a igreja. É para você que conhece a palavra de Deus. Então essa vinda, esse arrebatamento, esse harpazo, essa tirada, é a vinda do Senhor Jesus para os seus. Meus queridos, na próxima aula, nós estaremos tratando da vinda do Senhor Jesus com os seus. Enoque, o 7º depois de Adão, ele profetizou. E é vindo o Senhor com os milhares dos seus santos. Então nós vamos tratar da vinda do Senhor Jesus para os seus, da quebra da aliança, da batalha do Armagedão. Vamos tratar disso na próxima aula e eu conto com você. Acesse o nosso vídeo lá no YouTube, AD Belém Barretos. Compartilhe, deixe um like.
Se inscreva no nosso canal, nos acompanhe pelo Facebook, nos acompanhe, pastor Eliton Firmiano, pelo Instagram, e vá se alimentando, vá crescendo em conhecimento, porque isso é a vontade de Deus. Que fique com Deus a cada um de vós, que a graça e a paz do Senhor seja com todos, em nome de Jesus.